vamos analisar o seguinte. Vamos entender. Vamos entender o conceito de uma síncope. Então, hoje nós vamos entender que uma síncope significa o quê? A perda abrupta da consciência. Beleza? Todo mundo fixou isso? Uma síncope pode acontecer por causa da glicose baixa, que a gente chama de hipoglicemia? Sim. Uma síncope pode acontecer por causa da hipertensão arterial sistólica, ou seja, a pressão está alta demais, a pessoa fica com a visão turva, tonta e perde a consciência? Sim. Por causa de uma hipotensão? Sim. Uma hipotensão, a pressão baixa demais, pode incutir em uma síncope. O que mais? O que mais pode fazer a pessoa perder a consciência? Um susto por uma descarga de adrenalina. A pessoa toma um susto e ela perde a consciência. O sistema de defesa dessa pessoa pode fazer, o sistema medroso pode ser ativado. Quem já viu aí essas pegadinhas estúpidas aí que brincam com não tem que brincar e acabam assustando pessoas? Elas perdem a consciência. Outra coisa, trauma. Trauma. O que você entende por trauma? Esse trauma pode ser psicológico? Sim. Esse trauma pode ser físico? Sim. Quais são as situações que nós temos trauma? Queda de própria altura é trauma? Sim. Acidente automobilístico é trauma? Atropelamento? Perfuração por arma de fogo, que é o PAF? Trauma? Facada, PAB? Trauma? Estava de moto passando pela linha amarela, uma linha de pipa fez um corte no meu pescoço. É trauma? Sim, é trauma. A gente chama de lesão por corte. Agora vamos criar uma situação. Bati com o rosto no poste correndo. Fiz uma lesão cortocontusa, ou seja, bati com a região infraorbital, né? O que seria a região infraorbital? Infra, supra, infra. Beleza? Vamos relembrar a anatomia? Forame infraorbital, forame supraorbital. Maçã do rosto aqui, ó, zigomático. Nas literaturas antigas temos o arco zigomático. Só para recordar. Vamos entender o seguinte. Quando a gente se refere em trauma, pode ser queda de própria altura, queda da escada, idoso que levanta de manhã, tem uma fratura no colo do fêmur seguido de queda de própria altura, tudo isso é trauma. Beleza? Então, se a gente tem um trauma e tem uma pancada na cabeça, a gente pode perder a consciência? Sim. Então a perda da consciência também pode ser por trauma. Tô lá no jogo do Fla-Flu lá, aí saiu um bando de imbecis brigando. De repente veio uma paulada, bateu na cabeça. Ou seja, vou perder a consciência. Ah, professor, mas por que perde a consciência quando recebe uma pancada na cabeça? Veja bem, o cérebro não repousa sobre a base do crânio. Automaticamente, quando balança, porque o crânio tem a função de formar, fala aí comigo, caixa craniana. Então, se ele forma uma caixa para proteger o cérebro que está lá dentro. Se esse cérebro sacode, automaticamente
perde-se a consciência. Agora vamos lá, vamos supor que você seja aquele profissional técnico de enfermagem ou enfermeiro que esteja num campeonato de jiu-jitsu, judô, e de repente você vê lá o camarada acopla um mata-leão, um golpe de jiu-jitsu. Certo? Nós temos aqui as carótidas, que levam os nutrientes para o cérebro através do sangue. Né? A gente sabe que o sangue leva oxigênio e nutrientes. Então o que ocorre? Se nós temos as carótidas para oxigenar o nosso cérebro e aquele atleta recebeu um golpe de jiu-jitsu e foi apertando e o outro atleta esqueceu de bater, o que vai acontecer? Ele vai apagar, ele vai dormir. Por que ele vai dormir? Porque o cérebro vai tentar defender, ou melhor, defender-se. A forma que o cérebro tem de se defender é o quê? Desligando. Então, opa, está faltando oxigênio. Vamos apagar, vamos desligar, vamos dormir. Da mesma forma que quando a pessoa está fazendo uma hipotensão, ou seja, hipotensão, a pressão arterial não está estabilizada, está baixa, está chegando oxigênio corretamente lá em cima, a tendência da pessoa é o quê? Ficar mole e desligar. A gente não sabe que a glicose gera a tal da ATP, adenosina trifosfato, que dá energia. Se está faltando glicose no organismo, o que pode acontecer com a pessoa? Está faltando glicose. Exemplo, vamos supor que você saiu de manhã para trabalhar, não se alimentou corretamente ontem à noite, dormiu mal à noite, levantou cedo e saiu para trabalhar, ficou em pé no ônibus, se estressou, gastou energia, andou pra caramba até o teu trabalho. Quando você chegar no teu trabalho, você começa a sentir o quê? Uma tonteira. Você começa a sentir a visão ficar turva. Você começa a sentir uma sudorese intensa e pegajosa. Se você sente uma sudorese intensa e pegajosa, suando frio, pegajoso, isso são sinais e sintomas de hipoglicemia. Não ouvi. Hipoglicemia. Beleza. Pode ocorrer, ou melhor, incutir em uma síncope? Sim. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Isso eu estou falando de sinais clínicos. Voltando para o trauma. Próximo passo depois da perda da consciência. Por trauma. Eu estou no mata-leão, o cara continua apertando. Próximo passo, a pessoa vai convulsionar. Depois que ela perde a consciência, o próximo passo é o quê? Ela vai convulsionar e vai fazer o quê? Descerebração. Vai ficar desse jeito aqui. Vai perder a morte, vai evoluir. Próximo passo, evolução para a morte cerebral. É por isso que imediatamente quando a pessoa perde a consciência depois do mata-leão, você pega a pessoa e eleva os membros inferiores. Beleza? Hipoglicemia, hipertensão, hipotensão, trauma. Vamos lá. Agora nós vamos entender o porquê que ocorre o infarto. O que seria a palavra infarto? O infarto ele ocorre em virtude de um processo isquêmico. O que seria um processo isquêmico? Vamos recordar a anatomia dos sistemas. O coração é composto por 3 camadas, correto? Endocárdio, pericárdio e miocárdio, não é isso? Por isso que a gente chama de IAM, infarto agudo do miocárdio. Relembrando que, uma vez esse tecido do coração sendo lesionado, ele não se regenera. Então você, profissional socorrista, que vai prestar o socorro a uma pessoa com sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio, ou seja, quais são os sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio? Pode evoluir por uma síncope, ou seja, perda da consciência, tá? A pessoa pode
apresentar dor no pescoço, dor no braço, esquerdo ou direito, dor epigástrica, tá? Bem aqui na boca do estômago. Ela pode apresentar uma dor nas costas e falar assim, eu estou com dor na coluna. Ela pode apresentar uma diarreia. São sinais e sintomas de um possível infarto agudo do miocárdio. Agora, pulo do gato. Por que será que as pessoas falam assim? Fulano tinha 40 anos e teve um infarto fulminante. Lógico que é fulminante. Aqui nós temos o desenho de um coração de aproximadamente 40 anos de idade. Certo? Vamos entender como ocorre isso. Eu disse aos senhores que tem um procedimento chamado vasoconstricção. O que é a vasoconstricção? É a liberação do hormônio adrenalina que causa uma ação química que vai diminuir o calibre desse vaso. Agora vamos lá. Aquela gordura da carne que a gente come, aquele torresmo do domingo, aquela cerveja, aquele excesso de gorduras que a gente come faz com que o nosso fígado fique sobrecarregado. Aqui nós temos uma vesícula biliar, aonde libera o suco biliar, beleza? Aqui nós temos o fígado, que tem a função de metabolizar e produz também o lipídio, né? Que é um tipo de gordura. Agora vamos entender. Quando você se estressa, quando você tem uma qualidade de vida ruim, estressante, com má alimentação, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o seu fígado também. Seu fígado sofre com isso. O seu fígado sofre, o seu coração sofre com isso. Logo, o que vai ocorrer? Uma descarga de adrenalina através das glândulas adrenérgicas que vai causar vasoconstricção, vai diminuir o calibre do vaso sanguíneo. Agora vamos chegar onde eu quero chegar. O que vai causar um infarto nessa pessoa? Tratando-se de um coração jovem, salve, salve, isso tudo é para mim, homenagem a mim, salve, show, obrigado. Você não sabia não? Esses fogos são em homenagem ao professor Anderson. Aí, obrigado. Brasil! Muito bom, né? Salve São Jorge, ou Ogum, para quem é espírita, não sei, adoram fogos. Vamos lá. Chegou. Vamos retornar aqui, acabou os fogos, agora a gente pode voltar para a nossa aula. Eu disse aos senhores que o fígado produz o lipídio. O lipídio vai gerar uma substância, o lipídio vai alterar o que? O LDL. LDL é o colesterol ruim, certo? O que tem que estar alterado é o HDL. Nós temos o LDL. É molinho de gravar isso aqui. É só lembrar o nome daquele indivíduo e da outra indivídua. Pronto. Pronto. É só lembrar que LDL, ladrão. Acabou. É o colesterol que detona com a gente. O que esse LDL vai fazer conosco? Vai gerar uma placa chamada ateroma. Todo mundo comigo? Ateroma! Ateroma. Isso. Essa placa de ateroma vai agarrar aonde, Anderson? Na parede das artérias. Olha aqui. Reparem que aqui, nessa artéria, nós temos uma placa de ateroma
que está obstruída, ou melhor, que está obstruindo em torno de 25%, certo? Aqui, ó. Aí vai gerar um processo inflamatório, tá vendo? Vai gerar um processo inflamatório, e desse processo inflamatório vai começar a fazer com que essa pessoa sinta mal-estar, tipo angina pectoris, angina de peito, cansaço, fadiga. Por quê? Porque esse colesterol já está ruim. Se for um paciente tabagista, fumante, pior ainda. Por quê? O paciente que é fumante, aquelas concentrações químicas que tem no cigarro, elas agarram na parede das artérias. E as artérias não conseguem fazer esse movimento aqui. As artérias acabam ficando enrijecidas. Por isso que quem fuma tem maior probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio, assim como acidente vascular cerebral. Cabe ressaltar que esse infarto ele pode ocorrer em vários órgãos nobres do corpo. Pode ser um infarto renal, na artéria renal? Sim. Pode ser um infarto cerebral? Sim. Tá bom? Por quê? Esse processo isquêmico pode ocorrer em órgãos nobres. Beleza? Estou indo muito rápido, só que vocês estão conseguindo entender o raciocínio e acompanhar o raciocínio. Então eu estou falando aqui agora, contando para vocês a placa de ateroma, certo? Que geralmente ela surge em virtude do aumento do colesterol. Colesterol total, do LDL, dos triglicérides, certo? O triglicerídeo está alto, está tudo aumentado. Essa pessoa vai ter problemas sérios. O que tem que estar alto na pessoa? É o HDL, que é o colesterol bom. Como é que essa pessoa vai aumentar esse HDL? Primeiro, ela tem que ter uma dieta padrão, uma dieta rica em legumes, verduras, proteína, carne vermelha apenas 1 ou 2 vezes na semana no máximo, dá preferência por carnes brancas, de preferência grelhada, sem gordura, certo? Sem ácidos graxos carboxílicos, como dizem os bioquímicos. Beleza? Que é nada mais, nada menos que gordura. Mas aí a pessoa trabalha excessivamente, se alimenta mal, se alimenta fora de hora, come acima do previsto, porque come rápido. O ideal é que você leve acima de 25 minutos para poder fazer uma refeição. E essa refeição tem que ser balanceada. Mas você vai ver pessoas que comem arroz, feijão, macarrão e batata tudo junto. Ou seja, uma bomba calórica. Quem é o cara que pode comer isso aí? Arroz, feijão, macarrão e batata. Aquele praticante de triatlon. Ou seja, o cara nada, pedala e corre. O metabolismo dele é muito acelerado. Então ele pode comer igual um peão. Ou o cara que trabalha na obra. Por quê? Ele também está pegando no pesado. Aquilo ali serve de combustível para ele. Beleza? Agora, o camarada que tem uma rotina de trabalho excessiva, que mal tem tempo para se alimentar, ele come fora de hora. O cérebro é muito inteligente. O cérebro manda mensagem para as suas células. Retém a gordura do corpo, porque o corpo está passando fome. Você levantou às 6 horas da manhã, tomou um café às 6h20, já são 3 horas da tarde, você não comeu ainda, porque o corpo está passando fome. Segura a gordura do corpo. Aí quando dá 3h30, 3h20, você vai lá e come aquele pratão. E come rapidinho, ainda come de colher. Come rápido. Em 5 minutos você bateu um pratão. Seu cérebro computou que você está alimentado? Não. Se seu cérebro não computa que você está alimentado, você continua sentindo fome e tende a comer mais um pouco. Com isso você adianta o metabolismo ou atrasa o metabolismo? Você atrasa o metabolismo. O ideal é que você coma de 3 em 3 horas para que você tenha um metabolismo saudável para futuramente associar o quê? A atividade física moderada de acordo com a tua faixa etária, para não ter um infarto agudo do miocárdio e nem ter diabetes tipo 2. Aquele jovem de 20 e poucos anos que come exorbitantemente,
fora de hora e come mal, e come muito, come excessivo, come na tigelinha, é aquele cara que quando tiver com 38, 36 vai estar evoluindo para o diabetes tipo 2. Desse jeito. Entendeu? Desse jeito. Agora vamos entender aqui a placa de ateroma, que é gerada pelo acúmulo de gordura que agarra na parede das artérias. Essa placa de ateroma se agarrou na parede das artérias, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sentir angina de peito. Agora vamos criar uma situação. Lembra que quando eu falei que você corre, você libera um pouco de adrenalina? Aí eu não fui ao profissional médico cardiologista, não fiz a consulta de enfermagem do profissional enfermeiro, não recebi as orientações corretamente, fui ali no meu vizinho da esquina, que tem mediunidade, né? Ele recebe o espírito de algum médico, e foi lá e falou assim: não, cara, tu tá muito gordo, tu tem que correr, vai correr. Aí o cara começa a correr do nada, totalmente sedentário, e corre. O que vai acontecer? Ele está com tudo alterado e não sabe, porque ele não foi aos profissionais de saúde para poder fazer os exames necessários. Aí ele vai em cima de correr de repente. Está lá correndo e cai. Pum! Por que caiu? Aqui está uma obstrução de 25%. Só que agora essa obstrução já está em torno de, olha lá, 60%. Se o vaso entrou no processo de vasoconstricção, tá vendo aqui? O vaso não diminuiu o calibre, o sangue vai passar? Se esse sangue não vai passar, olha aqui, ó. Olha o infarto aqui. Tá vendo aqui a obstrução? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai parar, ele vai evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Entendeu agora? Mas, professor, todo paciente que infarta jovem é por causa disso? Não. Às vezes é uma doença de origem genética. Às vezes aquela família já tem histórico de problemas de origem coronariana e não sabem. Por isso que o avô morreu com 40 e pouco, o tio, todo mundo morreu jovem, mas o problema está na genética daquela família. Então, cabe aos profissionais investigar para entender essa dinâmica aí, o porquê desse processo patológico naquela determinada família. Às vezes é um fator genético. Alguma dúvida até aí? Uma vez sofrendo um infarto, todas as vezes que essa pessoa rodar um eletrocardiograma, vai acusar nesse eletrocardiograma aquele mesmo infarto, porque vocês sabem que o tecido do coração não se regenera. Beleza. Agora vamos entender o seguinte: o porquê será que todo mundo fala que uma pessoa de 40 e poucos anos, ou melhor, um coração abaixo de 65 anos de idade, é conceituado um coração jovem e não aguenta infarto? Aí as pessoas falam assim: fulano tinha 60 anos, 59 anos e teve um infarto fulminante. É por causa disso. Agora vamos mudar essa dinâmica aqui. Vamos supor que esse coração aqui seja um coração de 70 anos, 68 anos. Alguém consegue me dizer qual é a diferença agora desse coração de 70 anos, 68 anos para um coração de 45? Repare que esse coração de 68, 70, ele tem o quê? Novas ramificações, novas arteríolas. Vamos imaginar que aquela árvore ali já se ramificou por debaixo do solo. E essa ramificação já chegou aqui, debaixo do prédio. Assim é o coração de um camarada acima de 68 anos de idade. É por isso que ele sai daqui e vai a um determinado local que leva 10 quilômetros de ônibus, de carro, chega lá na UPA,
Oi, boa noite. Tem médico? Eu estou com um pouco de falta de ar, um pouco de dor no peito, vontade de vomitar. Ou seja, o cara está infartando. Só que ele já está infartando há horas. Mas como o coração dele já tem novas ramificações, na hora que obstrui aqui, tá vendo aqui? Obstruiu, o sangue reflui. Então dá tempo de você socorrer essa pessoa. Por isso que se diz que o paciente que tem acima de 68 anos de idade, ou acima de um coração acima de 65, ele aguenta porrada. E o cara que é novo, que não tem acompanhamento médico, ou que tem um problema genético e não sabe, ele cai lá no campo de futebol, ele cai na rua, ele passa mal e infarta. Aí as pessoas falam assim, cara, o cara novinho, tinha 30 e poucos anos, teve um infarto fulminante. Teve uma técnica de enfermagem que infartou com 25 anos dentro de CTI. Ela só não morreu porque ela estava dentro de CTI. Então a própria equipe conseguiu reverter aquele quadro ali. Mas se ela tivesse, de repente, num local onde não tivesse uma pessoa treinada para socorrer, ela ia morrer. Beleza? Alguns fatores de risco são conceituados, são considerados também em mulheres em determinadas faixas etárias, até mesmo por fatores relacionados ao hormônio. Grande erro. Tem sempre uma amiga que prescreve, uma amiga do baile funk, que prescreve para outra coleguinha do baile funk um anticoncepcional. Não, você tem que tomar anticoncepcional, porque, você já iniciou a atividade sexual, né? Só que o pessoal ainda orienta errado. Além de autoprescreverem a medicação, ainda fala assim, não, tem que tomar um remédio. Só que é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa. Cada caso é um caso. Então, vocês, profissionais de saúde, devem orientar. Sim, você primeiro tem que passar pela consulta com o profissional médico para poder ver qual o remédio ideal para o seu caso, além de usar o preservativo. Porque o problema não é só engravidar. O problema é o bendito do HIV, a sífilis, o gonococos e outros aí. Porque antigamente era DST, agora a gente chama de infecção, né, sexualmente transmissíveis. Eu não sei por que cargas d'água eu não vejo mais aí a grande mídia, né, que eu não gosto nem de falar o nome, eu tenho horror, ninguém falou nada, o carnaval teve aí, ninguém fez uma campanha sobre HIV. Quem fez a campanha da HIV aqui no curso foi eu com os meus alunos. Vamos orientar as pessoas. Porque a banalização do sexo é batata no Brasil, principalmente com pessoas mais carentes, infelizmente. Vamos lá. Alguma dúvida que ficou sobre o conceito de infarto agudo do miocárdio? Sinais e sintomas? Vamos lá. Sinais e sintomas. Recapitulando. Sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio. Dor no peito. Que a gente chama de dor precordial. Irradiando para as costas. Dor no braço, dormência, formigamento. Dor no pescoço. O que mais? Dor na coluna. Beleza? Agora, qual é a outra parte mais interessante? O que seria mais interessante? Pulo do gato. Vamos estudar um caso clínico. Homem negro, 68 anos de idade, hipertenso e diabético. Chega na tua unidade se queixando de dor epigástrica, dor na boca do estômago, epigastralgia. Você, técnico de enfermagem que está lá na ponta, na UPA, você afere sinais vitais, que é o padrão, né? Técnico de enfermagem padrão, já chega junto logo, já afere sinais vitais. Eu não vou dar mole de ser processado por não aferir sinais vitais. Logicamente, aluno meu não afere sinais vitais na moda Chico Xavier, né? Que é aquela galera que gosta de aferir pressão, segurando aqui e diz que está 12/8. Vocês já viram isso? Então, aí eu pergunto, onde é que está escrito isso aí? Onde é que está escrito que a forma correta de aferir pressão é desse jeito? Qual é a literatura? Qual é o documento e quem assina? Quem é o doutor, PhD ou mestre que assina que essa conduta é correta? Não tem. Então, façamos o que é previsto.
façamos o que é certo. Se é para ferir sinais vitais, vamos usar o estetoscópio, tá? Vamos aferir na técnica, na íntegra. Por quê? É nessa hora que você consegue se safar do possível processo. Analisem, gente. O paciente chega com 68 anos de idade e diz: eu estou com uma dor epigástrica. Você afere sinais vitais. Pressão arterial 120/80, está normal? Sim. Frequência cardíaca 68, está normal? Sim. Incursões respiratórias por minuto 14, está normal? Sim, está normal. Saturando 95%, está normal? Sim, está normal. Mas aí você, técnico de enfermagem, que teve aula de emergência com o professor Anderson, você foi no pulo do gato do emergencista e fez aquela pergunta básica: o senhor é hipertenso ou tem diabetes? Faz uso de alguma medicação? Aí ele diz para você: sim, eu sou hipertenso, tenho diabetes e faço uso de medicação para controle. Beleza. Essa dor epigástrica começou há quanto tempo? Olha, essa dor epigástrica começou hoje pela manhã, sabe? Mas eu tomei até um remedinho para o estômago, porque são sinais e sintomas de quê? Gastrite, né? Queimação no estômago, né? Queimação no estômago. Só que essa pegadinha, você vai desconfiar de um infarto na região infra, aqui no coração, no ápice, bem aqui embaixo. Por quê? Por que você vai desconfiar? Porque ele falou para você que tem diabetes tipo 2. E assim como o paciente que tem diabetes tipo 2 machuca o dedinho do pé e não percebe que machucou o dedinho do pé, e daqui a 2, 3 dias ele olha lá: caramba, eu tenho uma lesão no pé e nem senti nada. Ele está infartando na tua cara e você não percebe que ele está infartando, porque a pressão dele está normal, os sinais vitais estão estabilizados. Porém, esse paciente está infartando na tua cara, porque ele tem diabetes tipo 2. É o que as pessoas que estão na UPA, às vezes, aguardando atendimento, não entendem. Ou porque que ele está na vez e, de repente, chega uma pessoa e entra na frente. Por quê? Na hora que faz a classificação de risco, vê que aquela pessoa está classificada como um código amarelo ou vermelho. O que seria um código amarelo, gente? Uma urgência. O que seria um código vermelho? Uma emergência. Uma emergência requer o quê? Intervenção médica. Quem é que faz a triagem disso aí? Profissional enfermeiro. Quem é que está na ponta para identificar e passar para o enfermeiro? Profissional técnico de enfermagem, gente. Vocês entenderam como é importante a enfermagem para a população? Ainda que as pessoas pensem que a enfermagem é subordinada a outros preceitos, cabe ressaltar que a enfermagem não é subordinada a nenhum outro preceito dentro da área de saúde. A enfermagem é uma profissão que ela é regulamentada por lei e é exercida em 4 esferas. Você tem o enfermeiro, você tem o profissional técnico de enfermagem, o profissional auxiliar de enfermagem e a parteira, que também é integrante do corpo de enfermagem. Dito isto, você identificou e encaminhou. Imediatamente esse paciente vai ser passado para o profissional médico vai fazer o exame físico dele e vai pedir os exames necessários, tais como eletrocardiograma. Importante, você, profissional de enfermagem, deve orientar o familiar que todas as vezes que esse paciente for encaminhado a um setor de emergência ou uma consulta com um profissional médico ou enfermeiro, que ele leve os exames anteriores, tais como exames de sangue, de preferência também eletrocardiograma. Para quê? Para que possa ter uma comparação. Naquela emergência, naquela situação de emergência, a pessoa chega apresentando sinais e sintomas de infarto e quando se roda o eletro, acusa-se um processo isquêmico naquele eletrocardiograma. Só que você levando o eletro antigo, com data e hora e nome completo da pessoa, vai ter o quê? Uma comparação. Os profissionais vão comparar. Opa, estou vendo esse eletro antigo aqui,
e esse atual. Não, ele não está infartando. Esse eletro aqui, esse processo isquêmico aqui já é antigo. Mas vamos fazer o seguinte, por via das dúvidas, eu, profissional médico, vou internar esse paciente por 24 horas e vou colher enzimas cardíacas, vou fazer uma curva enzimática, vou colher CK, CKMB para ver o que? A troponina, que é aquela substância que é liberada no sangue, que vai acusar na pessoa lá, tá infartando. Aí colheu de 4 em 4 horas a primeira amostra, colheu depois de mais 4 horas a segunda amostra, a primeira amostra não deu negativo, mas na segunda amostra já deu positivo. Opa, vamos manter esse paciente internado. Qual a conduta do profissional de enfermagem? Vai colocar esse paciente acomodado no leito, devidamente monitorado, com aquele monitor multiparâmetro, correto? Instalar suporte de oxigênio em catéter nasal, acesso venoso periférico e aguardar as medicações necessárias para o tratamento desse paciente conforme prescrição médica, tá? Cabe ressaltar que qualquer profissional, no caso em emergência, pode abrir o protocolo de AM, seja um médico ou um enfermeiro. Quem detectar primeiro, quem se deparar primeiro com a situação, vai abrir o protocolo de IAM. Beleza? Deu para entender agora por que acontece o infarto? Da mesma forma é o infarto cerebral. Ou seja, existe 2 tipos de AVC, que é o acidente, vamos lá, AVC. 2 tipos de AVC. Acidente vascular cerebral. Deixa eu colocar meu óculos que já está começando a dar direito. Vamos lá. Existem 2 tipos de AVC, tá? AVC, que é o acidente vascular cerebral. Pode ser um isquêmico, certo? E o hemorrágico. Como é que você vai identificar uma pessoa com sinais e sintomas de AVC? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer alguns testes. Primeiro, a pessoa pode convulsionar, ela pode perder a consciência, tá? Ela pode, além de perder a consciência, ela pode ter uma liberação dos esfíncteres. Então ela pode se urinar ou se evacuar toda. Ela pode desorientar e apresentar o quê? Hemiplegia, esquerda ou direita, de acordo com o tipo de AVC, ou o lado do cérebro comprometido. Lembrando que sempre vai ser o lado inverso. Se a lesão é do lado esquerdo, ela pode apresentar do lado direito, e vice-versa. Dúvidas até aí? Quais sinais e sintomas que você vai, como você vai avaliar e proceder? Você vai chegar para essa pessoa e vai falar: Senhor, tenta sorrir. Ele vai fazer isso aqui, ó. Um lado está paralisado. A princípio você vai ver logo de cara. Senhor, levanta os braços. Um braço vai levantar, o outro não. Senhor, aperta a minha mão. Uma mão está com força, a outra não está. Agora, o que você, emergencista, vai se ligar? Existe uma coisa chamada TIA. O que seria TIA? Transitory Ischemic Attack. Está em inglês. Na realidade, ataque isquêmico transitório. O que seria ataque isquêmico transitório? Digamos que um trombo tenha se soltado e viajou pela corrente sanguínea, parou lá no cérebro. Certo? A pessoa apresentou os mesmos sinais e sintomas de um infarto agudo do miocárdio, ou de um AVC. E de repente ela voltou ao normal, ficou bem. Ou seja, aquele trombo, ele migrou, parou e seguiu. Certo? Isso a gente chama, o nome está dizendo, transitório, transitou. Isso a gente chama de ataque isquêmico transitório. Beleza? Outro fato interessante. Quando a gente
gente fala de AVC isquêmico, a gente também tem que lembrar que aquele idoso que está com a pressão muito baixa, ou aquela pessoa que tem um problema cardíaco não detectado, não tratado, ela pode também sofrer um processo isquêmico cerebral, em virtude do próprio problema cardíaco que tem. É por isso que o idoso não pode ficar com a pressão baixa demais e nem alta demais, tem que estar estabilizado. É por isso que você tem que incentivar o idoso a fazer o quê? Ter atividade física. Qual é a atividade física que o idoso pode ter? O idoso, de acordo com a faixa etária e de acordo com o seu histórico, ele pode caminhar, ele pode fazer atividade física ativando o seu cérebro, jogando dominó, ajudando uma criança a ser alfabetizada, acessando a internet com programas saudáveis. Ou seja, o idoso ele tem que ter uma qualidade de vida para ele não ficar doente. Agora, se você pegar o idoso e começar a sabotar o idoso, deixá-lo como um incapaz, é lógico que você não vai botar um idoso para, por exemplo, cortar uma árvore, né? Subir num banco para trocar uma lâmpada. Você não vai expor o idoso ao risco de sofrer um trauma e uma lesão séria. Entendeu? É o que acontece. AVC hemorrágico. Qual é a situação que você tem um AVC hemorrágico? A pessoa já tem a pressão arterial muito elevada e não sabe. De repente rompeu uma artéria lá do cérebro. Não vai causar uma hemorragia? Esse é o AVC hemorrágico. Alguma dúvida até aí? Não? Como diz o capitão Nascimento do Tropa de Elite, eu vou pedir na prova isso. Qual é a outra situação em que uma pessoa pode ter uma hemorragia cerebral, gente? Trauma, queda. Vamos criar uma situação cinemática do trauma. Venho eu no meu veículo antigo, meu Opala 77, com cinto ainda abdominal de fábrica. Um volante duro, bati no poste. E bum! Fiz um TCE, traumatismo craniano encefálico. Bati com a cabeça no para-brisa, com o efeito rebote, que ainda é aquele banco antigo. Fiz um TRN, traumatismo raquimedular. Ou seja, eu tenho um politraumatismo aí. Haja vista a velocidade em que esse corpo viajava, cinemática do trauma, e a pancada, pode haver uma hemorragia cerebral? Beleza. Por isso que o socorrista vai estar com a canetinha dele para olhar as pupilas, se elas vão estar apresentando dilatação ou não. Beleza? Vamos lá. AVC hemorrágico, clínica, hipotensão, hipertensão, hipoglicemia. Podemos fechar por aqui? Alguma dúvida? O negócio de hipoglicemia é muito relativo, né? Porque lá onde eu trabalho, tem uma idosa que quando a glicemia dela está alta... Ela desorienta. Não, ela fica hiperden. Agora, quando está baixa... Então, vamos lá. Ela se desorienta toda. Exatamente. Vamos lá, vamos chegar no teu raciocínio. A pessoa quando está apresentando hipoglicemia, quando a glicose está baixa demais, ela pode desorientar, tá? Ela pode fazer uma síncope. Se a glicose está alta demais, ela entra num processo que a gente chama de cetoacidose diabética, onde são liberados corpos cetônicos, a pessoa fica com hálito cetônico, uma sudorese intensa que evolui para uma insuficiência respiratória. Tratamento para essa pessoa: oxigenoterapia, internação imediata em sala vermelha com monitoramento, entendeu? Instalação de dripping de insulina. O que seria um dripping de insulina a ser infundido em bomba infusora? 99 de soro fisiológico
para 1 ml de insulina regular. Esse é o dripping padrão de insulina. Ao iniciar esse dripping, só pode iniciar com a pessoa devidamente monitorada, para você poder ver em detalhe. Controle de HGT de meia hora evoluindo para 1 hora. Se você deixar isso gravitacional, você vai matar a pessoa, porque ela vai fazer uma hipoglicemia severa. Beleza? Vocês têm 10 minutos aí, daqui a pouco a gente retorna. Tá na hora do intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com o restante dos procedimentos. Muito obrigado a todos.